Boa noite a todos os camaradas, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, nosso programa de sexta-feira, 6 da tratar aí das manipulações da imprensa golpista, do que está acontecendo aí nas redes sociais, né? Principalmente no que tange aí as mentiras, as distorções e as campanhas, né, da imprensa burguesa contra os trabalhadores, né? Sempre contra os trabalhadores, a imprensa burguesa, a imprensa golpista nunca está junto com os trabalhadores. Isso é importante a gente notar ainda mais do que a gente vai falar hoje, né, no nosso programa. Antes disso, queria convidar aí você que já está assistindo ao nosso programa a curtir o vídeo, dê um joinha aí embaixo do vídeo para ajudar a impulsionar aí o nosso canal, a Causa Operária TV, e a nossa programação. Além disso, você pode compartilhar também o nosso vídeo, o nosso link, 24 horas em todas as suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, no e-mail, em grupos, em páginas, em mensagens privadas para os seus amigos, em listas de transmissão. Isso daí ajuda muito a disseminar o conteúdo da Causa Operária TV, que não paga para ter propaganda, para ter anúncio pelo YouTube, que não paga para ter anúncio na televisão, no rádio, em jornais, em nenhum lugar, em outros canais de YouTube, nem nada disso. A única forma que tem aí para disseminar a nossa propaganda, o nosso conteúdo, a nossa TV, é justamente a maneira militante, compartilhando nas redes sociais dos nossos amigos, companheiros, camaradas que assistem e que contribuem com a Causa Operária TV. Falando em contribuição, você pode fazer uma contribuição financeira tornando-se membro do nosso canal. É só clicar aqui embaixo também no botão Seja Membro. É R$ 7,99 por mês que você desembolsa para contribuir financeiramente com esse projeto de TV revolucionária dos trabalhadores, que é a Causa Operária TV. E percebam que é também de uma das contribuições mais fundamentais que a gente tem, que a gente precisa manter aqui todos os nossos equipamentos, né, toda essa estrutura na Causa Operária TV, para a gente poder continuar com uma programação 24 horas por dia, dias por semana, na causa a serviço da operária de todos os oprimidos. Bom, além disso, queria dar
vocês também a se inscreverem no nosso canal, sendo um dos mais de 87.800 inscritos na Causa Operária TV. Assim também é uma forma muito importante de fazer com que o nosso canal cresça também no próprio ranqueamento do YouTube e, logicamente, come à vontade no nosso chat, como já estão fazendo os companheiros Arthur Freitas e Cecília Maria, que sempre estão aqui conosco na nossa programação 24 horas. Podem comentar à vontade, a gente lê os comentários, a gente lê também o nome dos companheiros que estão aqui comentando com a gente, fazendo esse programa junto com a gente, né? A TV Causa Operária, que é o canal mais interativo do YouTube, seja de esquerda ou de direita, porque são vocês aí que ajudam a construir esse canal, um canal dos trabalhadores. Bom, a gente está aqui novamente, né, com o companheiro Francisco Fernandes Ladeira, que é articulador, para a gente analisar e destrinchar aí a imprensa burguesa. Está dizendo, hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência, né, aniversário da morte de Jesus Palmares, e a imprensa fazendo uma grande demagogia com os negros, principalmente depois do assassinato, da execução de um negro de 40 anos, né, pelos seguranças do Carrefour, e inclusive está tendo várias manifestações aí, movimento negro. A gente espera que o movimento negro se levante contra isso daí, assim como os negros também contra o assassinato do George Floyd. Mas a burguesa, né, está nos seus principais jornais uma série de artigos, de matérias, de reportagens em homenagem ao Dia da Consciência Negra, né? Mas, logicamente, a partir de um ponto de vista capitalista, neoliberal, burguês e identitário, né? A burguesia surfando na onda do identitarismo, que é uma política do homem apresentado pelos seguranças do Carrefour. A gente vai ver aí matérias a respeito de negros, por exemplo. Hoje, no G1, tem uma série de matérias na capa falando a esse respeito. Aí a gente matérias com títulos como Pretinha aprendeu a ler. Calma aí. Pretinha aprendeu a ler depois dos 50 anos e aos 76 lança primeiro livro. Logicamente que é uma matéria também em relação à consciência negra. Outro, cinema precisa de prazos e cotas de cineastas negros, também no G1, né? Aí você vê como a Globo, né, que é uma das mães do racismo nos veículos de comunicação brasileiros, finge estar ao lado dos negros, colocando ali aquela questão da representatividade, né, colocando negros na, nas suas páginas, né, na sua tela, sem, na verdade, tocar nos pontos que mais interessam aos negros, que é a questão da pobreza, da repressão do Estado contra eles. E apresentando apenas soluções extremamente paliativas e precárias. Outra tem um chapéu que está escrito Preconceito do Brasil, e o título da matéria é Humoristas no pós-escravidão fortaleceram o racismo, diz estudo.
Publicações defendiam branqueamento da sociedade com a imigração europeia. Aquela matéria mais de curiosidade, né? E falar que antigamente existia racismo e não que o racismo hoje é uma política de Estado, né? Uma política da burguesia contra o povo dourado. Outra matéria que temos aqui, o espaço do negro na sociedade e o reconhecimento da negritude. O professor da Unicamp explica por que cada vez mais brasileiros se declaram pretos ou pardos. E aí, de novo, a Globo fazendo uma grande demagogia com o povo negro, inclusive utilizando termos identitários que foram aí colocados em evidência por personalidades aí do movimento negro identitário, como é o caso da Djamila Ribeiro, né? Outra matéria que tudo isso daí a gente está vendo, a gente pode acessar no G1 e ver na capa do site todas essas matérias. Pais defendem educação antirracista em escolas de elite de São Paulo. Sair dessa bolha, dizem eles. Famílias se engajam pela maior presença de professores e autores negros. Ou seja, esse tipo de iniciativa, mais professores negros, mais autores negros sendo ensinando e sendo estudados pelas escolas de elite, isso daí favoreceria a população negra de alguma maneira. Não sabemos por quê, né? Por que a elite branca, ou seja, a burguesia, estudando os negros, como isso daí vai melhorar a vida dos negros, né? Será que é uma tentativa de conscientizar os exploradores, os opressores? É isso que a Globo está falando, né? Vamos conscientizar os opressores, fazendo demagogia e sabendo que, logicamente, os opressores não é porque seriam conscientizados que eles vão deixar de ser opressores. Outra matéria, vozes que ecoam, como a geração dos atores pioneiros inspira novos talentos negros na TV. E aí faz um especial Memória Rede Globo, né? Aproveita para puxar a sardinha para o seu lado, a Rede Globo aqui, falando que, logicamente, ela sempre esteve ao lado dos negros, sempre colocando negros para fazerem papéis importantes em telenovelas, né? Como se isso daí realmente interessasse a população negra. A gente ainda não viu dessas matérias que eu estou falando nada a respeito da desigualdade e da repressão contra os negros. E mesmo matérias nesse sentido não vão realmente a fundo na questão da opressão dos negros na sociedade. Aqui, outra. Pesquisador para divulgar legado arquiteto escravizado em São Paulo. E Ferreira apresenta a história do talentoso Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas. O que é mais também uma reportagem de curiosidade, né? Outra, Melânia Luz, a história da primeira do Brasil nas Olimpíadas. Paulista e São Paulina vivia do amor ao atletismo. Seu filme em 2016 não foi divulgado. Mais uma matéria aqui, mais de curiosidade, né, do que realmente de exposição e de defesa dos negros e dos negros no esporte. Na verdade, é mais demagogia. Racismo estrutural é maior entrave para trabalhadores negros de ativismo. A questão do racismo também, que é um termo aí bem utilizado pelos identitários negros, né? Que na verdade serve para esconder, ao invés do que eles dizem, né? Na verdade serve para esconder a verdadeira opressão que os negros sofrem na sociedade, que é uma opressão ligada à luta de classes, né? Uma opressão histórica que não vai mudar com políticas culturais, né? Com esse tipo de coisa. Tanto é uma coisa absolutamente superficial e paliativa, né? A gente vê na própria Globo,
falando de racismo estrutural. Então é uma coisa que a gente tem que ver aí o pessoal do movimento negro, que se diz marxista e revolucionário, usando esses termos racismo estrutural, negritude, né, achando que estão sendo revolucionários por causa disso, mas a própria Rede Globo usa esses termos. Acesso de negros a escolas cresce, mas não persiste. Tudo isso daí foi hoje, no G1, na capa do G1. Além disso, temos outras matérias que vieram um pouco depois. Flávia Oliveira, não é eventual, é uma prática rotineira no Brasil a respeito da execução do homem no Carrefour, do homem negro no Carrefour, pelas seguranças, né? Essas notícias vieram à tona curiosamente, né, no Dia da Consciência Negra, em que um homem negro é executado, né, por seguranças. E aí veio mais a esse respeito. E aí tem a demagogia também dos ministros do STF, dos políticos, né, que repudiam supostamente a violência e o racismo. E aí o G1 traz aí várias matérias, né, de cobertura do assassinato, inclusive a declaração do vice-presidente Hamilton Mourão, que foi sincero, expressando aí, na verdade, qual que é a opinião da Globo, da Folha, de toda a imprensa golpista, de que não há racismo no Brasil. Essa opinião do Mourão é bom quando a gente tem fascistas por aí, que pelo menos eles falam o que a burguesia tem medo de falar, mas que pensa da mesma maneira, né? E aí na Folha de São Paulo vocês podem ver também, se vocês abrirem o site da Folha de São Paulo, vocês também vão ver uma série aí de reportagens de respeito dos negros. Negros e mulheres puxam lista de potenciais laranjas da eleição. Isso daí é uma coisa que tem a ver com as cotas para negros, para as mulheres, né? Como já era esperado, na verdade, os negros e as mulheres são usados aí pelos partidos, principalmente da direita, para serem realmente laranjas aí dos candidatos. E não que essas cotas sirvam realmente como um meio de representatividade. Outra matéria a respeito disso na Folha: quilombo periférico chega à Câmara de São Paulo sob o lema da disposição do arroz e feijão. É um mandato coletivo do PSOL, né? Tem falando em identitarismo, né? Como se o mandato coletivo de negros dentro da Câmara Municipal de São Paulo pudesse resolver alguma coisa. Será que eles vão conseguir extinguir a Guarda Civil Metropolitana assassina de negros? Claro que não, né? É uma política também que não leva a nada, essa política de mandatos coletivos dentro de uma instituição burguesa como é a Câmara Municipal de São Paulo. Tem uma entrevista na Folha de São Paulo com a cofundadora das Juristas Negras, que ela fala: nosso corpo é arma política, fala antes de abrirmos a boca. É aquela questão também do identitarismo, né, que é muito relacionado ao individualismo, que o seu empoderamento está também na sua maneira de vestir, no seu estilo, no seu corpo. Ou então, várias coisas aí que os identitários falam a respeito disso. Tem uma seção da Folha que se chama Quadro Negro. Morgan Freeman mudou de ideia a respeito do racismo. Também mais um artigo a respeito disso. Artigo de Natália Paiva: precisamos ser mais rápidos que o racismo ao educar nossos filhos. Racismo estrutural tira 2 anos de aprendizado de alunos pretos. Futebol jamais dará humanização completa ao negro. Outra matéria de esporte: no Dia da Consciência Negra, veja como clubes, atletas e Pelé manifestaram. E aí também a cobertura do assassinato do Beto Freitas, né, que foi
que foi asfixiado aí pelos seguranças do Carrefour. Então a gente vê no Dia da Consciência Negra dois pontos aí de cobertura da imprensa. Um com relação ao próprio Dia da Consciência Negra, né? Uma demagogia gigantesca com os negros, lançando uma série de matérias temáticas, e outra por causa de um fato que ocorreu hoje, que foi o assassinato de um homem negro por parte de seguranças do Carrefour, né? Que, ainda mais sendo no Dia da Consciência Negra, faz com que haja uma cobertura mais intensa da imprensa. Mas será que a imprensa capitalista, a imprensa burguesa, realmente defende alguma coisa para os negros, algum direito para os negros? Né? Vamos discutir isso daí com o Francisco Fernandes Ladeira, nosso camarada que está sempre aqui comentando no Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Boa noite, Francisco, tudo bom? Boa noite, Vasco. Aqui tranquilo. E aí? Primeiramente, gostaria de mandar um abraço para a Cristiane e para Elizabeth Novi, que comentaram aqui no chat. Quando a gente fala em racismo no Brasil, evidentemente, o primeiro ponto é reconhecer que existe racismo no Brasil. Antes dessa fala do Mourão, que não existe racismo no Brasil, o próprio Ali Camel, diretor de jornalismo da Rede Globo, produziu um livro que é muito famoso, que tem o título Não Somos Racistas. E eu já li esse livro, ele faz todo um malabarismo verbal para tentar provar que o Brasil não é um país racista. Essa ideia, resumidamente bem, principalmente daquela época da obra do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que o Brasil sempre se desenvolveu nesse comparativo com os Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos o racismo sempre foi explícito, aqui no Brasil tinha essa ideia que negros e brancos conviviam em harmonia, e essa falsa premissa de que não há racismo no Brasil foi aí ao longo dos anos. Então, não foram os humoristas quem instituíram o racismo no Brasil. O racismo no Brasil vem desde a escravidão e é uma lógica que ainda vai norteando as relações sociais no Brasil. Hoje, o primeiro ponto aí que eu queria destacar, que você falou da Rede Globo, fala-se muito em representatividade de negros, né? Negritude, entre outras palavras aí do vocabulário da esquerda identitária. Eu fiz um que dizem ser o retrato do Brasil. Então, eu separei aqui 3 telenovelas que são emblemáticas para a gente pensar como que o negro foi representado na novela. Em 1909, na Rede Globo, se não me engano, a novela Cabana, do Pai Tomás. Hoje, essa mesma emissora que fala da necessidade de ter mais atores negros, mais diretores negros, a personagem principal era um negro, era um personagem negro, mas foi um branco que interpretou naquilo que os norte-americanos gostam de chamar de blackface. E é um problema muito grande na época. Se a gente for pegar o histórico das telenovelas, o negro sempre está naquele papel inferior, sempre sendo ridicularizado, etc. A primeira família de classe média negra a aparecer na televisão brasileira, eu anotei aqui, foi a telenovela Próxima Vítima, de 1995. E é emblemático a gente analisar como que isso tem tudo a ver com o discurso identitário, com o que as pessoas chamam de neoliberalismo progressista, né, que é a aliança do grande capital com os movimentos identitários. Que essa família negra, né, que o Antônio Pitanga, o ator, era o principal, era uma família de classe média. Aí a gente já começa a ver a quem interessa esse discurso identitário, de empoderamento, de lugar de fala, etc., é justamente para o negro de classe média. Esse negro de classe média vai ser completamente integrado ao sistema burguês e vai promover, né, o que você bem falou, da questão da libertação individual. Não tem nada a ver ali com uma libertação coletiva. Então, essa questão do negro de classe média sempre foi muito forte aí para a Rede Globo tentar justificar, por exemplo, que tem representatividade, etc. Só em 2004, a Rede Globo é de 1965, ou seja, 40 anos depois, teve uma personagem principal negra numa telenovela
que foi a Thaís Araújo, na telenovela Cor do Pecado. Então, a gente vê que esse discurso de representatividade, que é um discurso totalmente demagógico, é também recente. A telenovela sempre foi, assim como as telenovelas mexicanas, né, não representaram o que é o Brasil de fato. Como o negro aparece no jornalismo, fora essas demagogias, o negro geralmente está relacionado à página policial, principalmente nesses programas policialescos, da Atena, o Borghetti, etc., contribuíram muito para acirrar os ânimos da classe média punitivista. Ou seja, o negro sempre vai ser o ladrão. O negro não pode se rebelar contra a sua situação de pobreza. Isso tudo, então, vai desencadear nesse racismo da televisão, que hoje tenta fazer esse discurso para classe média negra. Aí mostra exemplo de um ou outro que conseguiu melhorar a situação financeira. O que a grande mídia, por meio de articulistas, né, como a Djamila Ribeiro, propõe para o negro? Mais punitivismo. Um exemplo, essas leis sobre racismo, sobre injúria racial, acabam, paradoxalmente, recaindo sobre quem denuncia o racismo. Só a gente lembrar do Paulo Henrique Amorim, que há alguns anos foi perdeu na justiça, né, foi processado pelo Heraldo Pereira, que é um dos âncoras do Jornal Nacional. O Paulo Henrique Amorim falou que o Heraldo Pereira é um negro de alma branca, no sentido que ele é um negro que está a favor da ideologia dos brancos racistas da Rede Globo. Por isso, o Paulo Henrique Amorim foi processado. O caso do Ciro Gomes também, que colocou o Fernando Holliday, né, o vereador aí em São Paulo, que seria uma espécie de capitão do mato, também foi processado. É isso que a esquerda identitária propõe para a população negra. Outro ponto seriam aquelas questões simbólicas de censurar um livro infantil, mudar as letras das marchinhas de carnaval. Djamila Ribeiro, então, ela é especialista em fazer texto falando que as marchinhas eram racistas, não sei o quê. Como se você mudasse um livro do Monteiro Lobato, se você mudasse uma letra do Lamartine Babo, lá de meados do início do século XX, fosse alterar alguma coisa para a população negra de fato. Então, operam muito nesse plano simbólico, operam muito nas demandas do negro de classe média. Enquanto os dois pontos principais para melhoria da população negra no Brasil não são tocados nem pela televisão, muito menos pela esquerda identitária. O primeiro aspecto é a questão social. As políticas sociais, ou seja, o que vai impactar diretamente na melhoria da condição de vida do pobre, do negro, não é tocado. Você vê que qualquer tipo de política social, minimamente que ceda algo para o pobre, vai ser atacado pela mídia. Vamos colocar o exemplo do Bolsa Família, que toda a imprensa em peso faz campanha contra esse tipo de política, que é pejorativamente colocada como assistencialista. E outro ponto, a questão da repressão do negro, feita justamente pela polícia. Aquela música do Rapa coloca muito bem isso, que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. É a continuidade da escravidão nos dias de hoje. Você não vê na televisão nenhum debate, por exemplo, sobre o fim da PM, o que seria algo representativo para a população negra. Ou seja, são duas coisas concretas. E o que a extrema-direita bolsonarista, entre outros, hoje faz também com a questão do negro, é tentar realmente desconstruir a figura de Zumbi dos Palmares. Quem lembra dos tempos de escola, a gente sempre aprende essa questão da convivência harmônica e que não há nenhum negro em destaque na história do Brasil. Zumbi dos Palmares representa uma luta contra o sistema escravocrata da época e tentou-se criar uma história de que Zumbi dos Palmares tinha escravos, que ele não queria acabar com o sistema de escravidão no Brasil, sem nenhum tipo de comprovação documental. Não existe nenhum historiador sério que pense que Zumbi dos Palmares tinha escravo.
A grande mídia deu muito espaço para o Leandro Nardoc, que, se não me engano, era da Globo, desculpa, da revista Veja. Ele que começou a inventar essa ideia de politicamente incorreto para tentar reescrever a história do Brasil, e o único nome negro que se destacou corretamente foi Zumbi dos Palmares, tem todo esse motivo. Um outro grande nome negro da história do Brasil, que a mídia também jamais tocou, é o João Cândido, o almirante da Revolta da Armada, que inclusive dá nome ao coletivo negro do PCO. Também é outra figura negra que vai ser descartada da história. Então a gente tem aí, mais ou menos, pensando que é a questão do negro hoje. A grande mídia faz essa demagogia, coloca um ou outro ator negro, um jornalista negro, mas todos completamente inseridos nessa ideia de classe média, nessa ideia de identitarismo, sem tentar falar alguma questão concreta da melhoria da população negra. O que seria essa melhoria da população negra? O fim da polícia militar, que é o fim da repressão, que a mídia, pelo contrário, ainda incentiva. Hoje eu estava assistindo um desses programas da TV Record, que enquanto falava do negro morto pelos seguranças do Carrefour, que, diga-se de passagem, um desses seguranças é policial temporário no Rio Grande do Sul, a próxima matéria foi justamente já criminalizando a pobreza. E o outro ponto é que as políticas sociais, aquelas que realmente importam para a melhoria concreta da população, também não é colocada nos grandes meios de comunicação. Então, essa demagogia, como que se fala, que se chama, do neoliberalismo progressista, que foi uma nomenclatura criada aí nessa onda da esquerda identitária, que nada mais é do que uma associação do grande capital com os movimentos sociais. E como muito bem diz um ator negro, o Milton Gonçalves, essa presença do negro na televisão hoje também está ligada à ascensão social de alguns elementos negros, principalmente na classe média, que é um mercado também promissor. É preciso vender o mercado para aquelas pessoas que querem aquela vestimenta e etc. Encerrando essa questão do negro, eu sugiro o pessoal que está assistindo, tem um documentário muito bom que se chama A Negação do Brasil, que vai mostrar realmente como é o negro em telenovela. A gente vê hoje o discurso da Globo representatividade e não percebe como foi construída a imagem do negro ao longo dos anos. E um outro documentário interessante se chama Menino 23, que mostra na década de 30 uma fazenda no interior de São Paulo que manteve 50 garotos negros escravizados. Ou seja, é algo aceitável no Brasil na década de 50 e até hoje ainda é aceitável o negro em condição subhumana, desde que o politicamente correto, desde que a Djamila Ribeiro possa ter um lugar de fala, mas isso não muda o que eles gostam de falar da estrutura do Brasil. Obrigado aqui ao pessoal que está acompanhando o nosso programa, bastante gente aqui, a Márcia Souza, sou eu, o Alisson, Antônio Eduardo Alves de Oliveira, nosso companheiro aí, comentarista do Resumo do Dia e do Histórias da Repressão, Alfeu, Adeixeira, Renata Diniz, Silvia Mirro, o José Gomes, também nosso camarada, grande camarada José Gomes, direto de Lisboa, ele que participa aqui da Causa Operária TV também, a Elizabeth Novi, Cristiane Rocha, obrigado pelo super sticker. E façam seus comentários aí à vontade. Bom, vamos falar então do principal tema, por que a imprensa golpista apoia Boulos? Bom, primeiro alguém pode dizer, ué, como assim a imprensa golpista apoia Boulos? Sim, a imprensa golpista né, desde antes da campanha eleitoral, o que a Folha de São Paulo vem falando do Guilherme, jogando bem alto ali a cartada do candidato predileto da burguesia para essas eleições, né? O papel dele é justamente escanteio, substituindo o PT uma esquerda doméstica, uma esquerda
pessoalista, uma esquerdeira que não tem movimento com as massas populares, como é o caso do PSOL e como é o caso do próprio Guilherme Boulos, que é tido como um grande líder social do MTST, mas se você for ver a base do MTST, ela toda é eleitora do PT, do Lula. Bom, não é só a Folha de São Paulo que vem fazendo campanha para o Guilherme Boulos. A gente viu aí uma entrevista do Boulos com o Datena, né, em que o Datena também rasga elogios para o Guilherme Boulos, e outros cafajestes aí da imprensa golpista brasileira têm feito a mesma coisa, como o Reinaldo Azevedo. Todo mundo conhece o Reinaldo Azevedo, esse pilantra fascista, né, que inventou o termo petralha, que fez com que ajudou a extrema-direita brasileira a surgir, a ascender aí no cenário político nos últimos anos, foi pedra fundamental aí no golpe de Estado contra Dilma Rousseff, contra o PT, mentindo descaradamente, falando as piores coisas da esquerda e da população brasileira, do povo pobre e trabalhador brasileiro. O Reinaldo Azevedo, que ultimamente tenta se reciclar e tem tido eco aí na esquerda, que, vamos falar o que é verdade, que está fazendo um papel de trouxa mesmo, acreditando que o Reinaldo Azevedo é alguém progressista. O Reinaldo Azevedo, ele publicou um artigo no UOL em que fala que o Boulos já é o maior vitorioso na eleição. É uma rasgação de seda para o Guilherme Boulos esse artigo do Reinaldo Azevedo. Fala que existe uma onda Boulos, fala que a campanha do Boulos se fez na rua, militância dos populares e nas redes sociais. Ainda fala assim, o Boulos já é o grande vencedor, ganhe ou não a eleição. De líder de um movimento popular por moradia, passa a ser uma referência da esquerda no país. Enquanto isso, no artigo, o Reinaldo Azevedo trata o PT negativamente. A gente vê claramente aí uma tentativa de colocar o Boulos como uma liderança, como o próprio Reinaldo Azevedo coloca claramente aqui. Passa a ser uma referência no... Além disso, a revista Veja, onde o Azevedo fez a carreira aí de fascista, de um dos maiores fascistas da imprensa brasileira, a revista Veja, que também foi essa importantíssima no golpe de Estado e na ascensão do fascismo no Brasil, também a reportagem bajulando totalmente o Boulos e o PSOL, dizendo que o PSOL ganhou um protagonismo inédito. Tá aí uma declaração do Juliano Meirelles, presidente do PSOL. Por manter sempre um posicionamento crítico e sem adesão aos governos petistas, nos tornou o principal desaguadouro da renovação da esquerda. Ao mesmo tempo em que um suposto membro do Diretório Nacional anônimo, aqui na reportagem da Veja, né, o que já faz com que a gente tenha bastante reticências com relação à verdade dessa declaração, diz que o PT fala que, na verdade, não saiu perdedor, saiu vitorioso das eleições, é uma análise oficialesca para inglês. Então, colocando ali posicionamentos totalmente ao PSOL e a opinião deles e de supostos estados muito negativos em relação ao PT. Além disso, a reportagem da Veja diz o seguinte, que o PT teve entre resultado pífio e é um partido também, entre aspas, decadente. E aí o PSOL é o grande protagonista da esquerda, né? A gente vê, mais uma vez, Reinaldo Azevedo, revista Veja, levantando a bola do PSOL e do Boulos. Além disso, o jornal O Globo, que a gente vai apresentar aqui, né, diz que Guilherme Boulos ganhou um cacife para virar um Lula 4.0 no futuro. Então a gente vê realmente a imprensa golpista está
apoiando o Guilherme Boulos e claramente a gente pode ver isso daí de maneira evidente nessas mesmas matérias. O apoio ao Boulos é colocar o PT de escanteio. Por isso que a imprensa golpista está apoiando o Guilherme Boulos e é por isso que a gente precisa criticar toda essa manobra que está sendo feita. Acredita que o pessoal tem alguma coisa pessoal contra o Boulos, mas assim, como disse o próprio Leonel Brizola, né? Se a Globo é a favor de alguma coisa, a gente precisa ser contra, né? Então, por que a Globo, a Veja, Reinaldo Azevedo estão aí acariciando, bajulando o Guilherme Boulos? Quando que a Globo faz isso daí com alguém, né? A Globo, a Veja, o Reinaldo Azevedo derrubaram a Dilma do poder, prenderam o Lula e elegeram o Bolsonaro. Se eles estão elogiando o Guilherme Boulos é porque alguma coisa tem, né, que o Boulos não realmente não mexe com os seus interesses e pelo contrário está servindo aos seus interesses mais imediatos de tirar o eleitorado do PT e depois substituir o PT por uma esquerda sem projeção popular, sem capilaridade na classe operária, como é o caso do Guilherme Boulos e do PSOL. É tudo o que a direita quer, né? A esquerda que não é incomum, que não mobilize a para manter o regime golpista intacto e para manter o domínio da burguesia totalmente de pé. Francisco. Se a gente for recuar um pouco no tempo, 2013, 2014, vai lembrar da campanha Não Vai Ter Copa, que o Guilherme Boulos teve um espaço na Folha de São Paulo. Isso daí já era um primeiro motivo para se desconfiar de quem é a figura Guilherme Boulos. Não é nada pessoal. E o que acontece? Então, eleições municipais em São Paulo, a imprensa, para isolar o PT, começou a acenar positivamente ao Boulos. Isso não quer dizer que o candidato oficial ainda da burguesia não seja o Covas, mas a gente começa a pensar que a imprensa ela não faz nada por acaso e nem pensando em curto prazo. A ideia é já projetando 2022. Nós tivemos, então, a eleição do primeiro turno e Boulos vai para o segundo turno contra Covas. E é interessante a gente constatar que a campanha favorável ao Guilherme Boulos por parte da imprensa hegemônica continuou. O que muita gente falava, questionava era o Boulos vai para o segundo turno contra o Covas e a imprensa vai começar a bater no Boulos. E o que nós vimos é um movimento contrário. Isso não somos nós que estamos falando. São as manchetes dos principais jornais, revistas e canais de televisão do Brasil que estão rasgando elogios ao Guilherme Boulos. E eu acompanho os noticiários sobre o PT desde que eu era criança, vamos colocar aqui, nos anos 80, eu não lembro de a mídia ou de articulista ter algum tipo de simpatia mínima por qualquer nome do PT, principalmente do Lula, que sempre foi representado negativamente na grande imprensa. O Boulos já é colocado como a nova liderança da esquerda, não pensando só nesse processo eleitoral, mas para 2022 já é um potencial candidato que a direita não quer só escolher o seu candidato, como também quer escolher quem vai ser o candidato da esquerda. O Guilherme Boulos é aquela esquerda que a direita sempre sonhou. Então, essa manobra discursiva pró-Boulos já é pensando em 2022, tentando destruir o PT. Se a gente for analisar só pelos números, é algo absurdo falar que o PSOL é o grande vencedor dessas eleições, sendo que o PSOL tinha duas prefeituras, são 5 mil e tantos municípios no Brasil, e agora tem 4. Só se esse aumento proporcional de 100% é o que eles utilizam como parâmetro para falar que o PSOL é o grande vencedor das eleições. O grande vencedor dessas eleições é o que a mídia já faz essa campanha há muito tempo, que é a Frente Ampla. Então, é o que eles chamam de centrão, que é a direita tradicional. Não por acaso o discurso midiático fala que os derrotados
foram o que eles chamam de extremos, que é o bolsonarismo e o que pejorativamente eles gostam de chamar de lulopetismo, ou seja, fortalecendo a frente ampla. Mas se esquecem de analisar que a dinâmica de uma eleição municipal é totalmente diferente da eleição nacional. Na eleição municipal tem esses velhos cacifes políticos que ainda conseguem manobrar aqui e ali, e a maior parte desses políticos estão ligados ou ao DEM ou ao MDB, etc. Um caso que aconteceu aqui na minha cidade, que é muito emblemático, tinha uma candidata negra, identitária, feminista, que se candidatou pelo MDB, não foi eleita, mas os votos dela ajudaram a legenda a eleger um pastor evangélico que provavelmente é contra qualquer tipo de luta das minorias. Então, para a gente ver como que há uma desorientação política muito grande por parte aí desses movimentos que se dizem progressistas. Então, eu vejo essa campanha do Boulos, primeiro, é um nome da Frente Ampla, e segundo, não é visando apenas essa campanha eleitoral de São Paulo, que provavelmente o Covas vai ser eleito. Mas o Boulos saindo fortalecido, essa liderança artificial, porque eu sei que, historicamente, a direita, os grandes meios de comunicação criam lideranças de direita, Jânio Quadros, Fernando Collor, Jair Bolsonaro, não quer dizer que foram crias da mídia, mas foram impulsionados pela mídia. Agora, quando a mídia tenta impulsionar alguém do campo oposto, da esquerda, é de se desconfiar. Se as pessoas acham que isso é uma marcação contra o Boulos, eu recomendo analisar quais eram os discursos do Boulos em 2013, 2014, o antipetismo do Boulos, o que foi a cobertura midiática nesse curto processo eleitoral de São Paulo e tentar explicar o porquê a imprensa ainda continua representando o Boulos e o PSOL positivamente. Se alguém conseguir explicar que isso não tem nada a ver com uma manobra para isolar o PT, a gente se convence que realmente estão certos. A liderança é o PSOL e o Boulos é o novo Lula. Caso contrário, a gente tem que seguir denunciando essa manobra, que não é o fim só do PT. Em última instância, decretar o fim de toda a esquerda. Hoje o PT é o alvo, amanhã o PSOL também será alvo dessa direita raivosa. Por mais moderado que seja a esquerda, o objetivo é fazer um sistema político estilo dos Estados Unidos, direita versus direita, totalmente antidemocrático. Valeu aqui. Souto também está aqui com a gente, que o Ivanildo ele pergunta se é um erro o PT apoiar o Boulos. É um erro qualquer um que se diz de esquerda apoiar o Boulos, porque a gente está vendo que quem está apoiando o Boulos, justamente para atuar contra a esquerda, é a imprensa burguesa, é a burguesia, né? A Globo, a Veja, a Folha de São Paulo. Então, a esquerda não deve ficar no mesmo barco que a direita golpista, né? Ainda mais o PT, que está sendo indicado por essa campanha manipular o pessoal no lugar do PT. Inclusive, para a gente já terminar, tem uma reportagem da Rádio Jovem Pan, no site da Jovem Pan, que diz o seguinte, o título: Boulos tira o lugar de Lula na herança da esquerda brasileira. Então, já é mais um desses indícios aí de que a direita quer e tenta preparar o terreno para tirar o PT da jogada, colocando uma esquerda que é totalmente inofensiva, que não tem base popular, como é o PSOL, né? O que interessa não é a base popular. O que bota medo na burguesia, na direita, é a base popular do PT, e o Boulos não tem essa base popular. É muito melhor a herança da esquerda
do que o PT e o Lula, que tem uma base popular gigantesca que consegue colocar a burguesia amedrontada, né? Então é por isso que a direita prefere o PSOL e o Boulos do que o PT e o Lula. Bom, a gente vai terminando aqui nosso programa. Vocês vão acompanhar agora às 7 o programa Cineclube Luiz Buñuel. E a gente volta na próxima sexta-feira, às 6 da tarde, com mais um Não Compre Jornais. Minta você mesmo. Lembrando que amanhã, no mesmo horário da análise política, a gente vai ter o informe político da 31ª Conferência Nacional do Partido da Causa Operária, o único partido que se reúne agora para decidir qual que é a política que vai ser levada no segundo turno, se vai apoiar algum candidato, se não vai apoiar nenhum candidato. A gente viu todos os partidos, inclusive os que apoiaram o Boulos, a sua direção burocrática decidir a revelia dos seus militantes e filiados quem que eles vão apoiar. O PCO decide isso daí democraticamente com os seus militantes e, logicamente, como a gente não liga, a gente sabe que as eleições não são importantes como, por exemplo, o pessoal acha, né, que as eleições, na verdade, ainda mais municipais, não vão mudar absolutamente nada, né? A gente não vai se limitar a discutir as eleições, mas sim a política de conjunto, a política nas ruas para o próximo período. Então, fique ligado na Causa Operária TV. Amanhã, o companheiro vai apresentar um informe político a respeito das eleições da Cura no horário da análise política da semana. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, ao Francisco também por participar novamente conosco aqui no programa. E lembrando novamente que vocês ficam agora com o Cineclube Luiz Buñuel. Valeu, um abraço, até mais, pessoal.